Bom, pessoal, aceitei, né? Acho que eu aceitei aqui, tá funcionando? É, agora tá. Boa noite a todos e todas. Acho que vocês me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou a Débora Sampaio, sou professora aqui da Celso e sou coordenadora de estágio, né, do SPA. E esse encontro a gente vem fazendo ao final de cada semestre, esse encontro que ele é tem o objetivo principal de apresentar para vocês o estágio, apresentar as áreas de estágio que a gente tem na Celso Lisboa. Isso para quem está ingressando, vai começar o estágio. Para quem tem alguma dúvida também, esse é um momento de vocês se encontrarem comigo. A gente tenta aqui ao máximo tirar as dúvidas. O nosso encontro ele vai ficar gravado e ele vai para a plataforma, né? A Gabriele, que é a nossa monitora, já vou apresentar ela. Ela coloca no nosso YouTube, então esses encontros eles têm ficado gravados também, para vocês assistirem depois, ou quem não conseguir entrar. E acho uma forma importante da gente iniciar esse processo de diálogo, de aproximação, com um momento tão importante da graduação, que é essa fase de estágio. Então, hoje eu conto com a colaboração da Gabriela Scafura, que está aqui. Gabi, a Gabi já deu um oizinho para vocês, né? Para quem não conhece a Gabriele, ela está como monitora, auxiliando então nesse processo todo, que é esse momento do estágio. Então, ela me auxilia nessa gestão como monitora. E alguém que também vocês podem sempre recorrer enquanto ela estiver como monitora, tá, gente? Para poder tirar as dúvidas e para a gente trabalhar em conjunto. Bom, pessoal, e aí, Gabi, vai me ajudando também, que eu esqueci, você me lembra. Só dessa apresentação inicial, porque já, como é que vai funcionar o nosso encontro? Esse encontro, gente, ele antecede o nosso edital. Então, acho que isso é uma dúvida importante que estava surgindo. O edital, ele vai ser lançado, certo, Gabi, na próxima sexta-feira, depois de amanhã, certo? Isso mesmo. Vai ser disparado nos Obrigada. grupos, né, que a gente tem com os representantes, Isso. mas é muito importante lembrar que é para os alunos a partir do 7º período. Isso. Então, a partir do 7º período, a gente começa a fase de estágio obrigatório do nosso curso de psicologia, tá? E o estágio obrigatório, gente, aí eu vou tentar dar uma passada rápida aqui, dar essas explicações, já vou tentar apresentar isso melhor, mas trazendo assim o nosso evento, né? Ele antecede o lançamento desse edital, que é o edital 1. Ao todo, a gente tem 2 editais. Um que acontece no final do semestre, com as vagas já para início de estágio no próximo semestre. Então, quem está no 7º período no próximo semestre pode começar o estágio, ou já pode se inscrever nesse edital. Então, isso é muito importante. Então, é para alunos que estão no 7º, 8º, 9º e 10º, sendo que a gente tem que cumprir 3 estágios obrigatórios nesse momento. Então, ou você vai fazer 7º, 8º, 9º, ou 8º, 9º e 10º, enfim. Porque até pouco tempo a gente começava no 8º, só que isso estava gerando algum problema, porque então tinha um tempo muito cravado. Então, qualquer dificuldade que a gente tenha nesse período, a gente tem um semestre aí garantido. Então, está funcionando dessa forma por enquanto. Mas, ao todo, vocês precisam cumprir uma carga horária hoje, que é de 600 horas de estágio. Essas 600 horas, elas são divididas nesses 3 momentos, esses 3 períodos, tá? De estágio, então, obrigatório. Na sexta-feira vai ser lançado, então, esse edital número 1, com as vagas para o estágio que se inicia no próximo semestre. A proposta do nosso encontro de hoje é que vocês possam conhecer as áreas de estágio, que essa é uma parte que eu gosto sempre assim de falar, que de fato é um diferencial aqui da Celso Lisboa. A gente tem no estágio em psicologia uma gama muito abrangente de áreas, de possibilidades de estágio, supervisores diversos, áreas diversas.
E a proposta aqui é que vocês possam conhecer um pouquinho rapidamente, né? Então, a gente tem aqui uma sequência dos supervisores que vão falar com vocês. Cada um vai fazer uma apresentação breve de 10 minutos sobre a sua área de estágio. Então, o que é essa área, como trabalha, para vocês conhecerem essas áreas. E aí, como é que funciona o estágio obrigatório, gente? O estágio obrigatório, ele pode ser no SPA, né, dentro dos professores, junto com os supervisores que a gente tem aqui no SPA, e pode ser também com a rede conveniada, que a gente tem como estágio externo, mas que vai valer como estágio obrigatório desde que seja conveniado com a Celso Lisboa. Então, hoje o que vocês vão conhecer são as áreas aqui do nosso serviço de psicologia aplicada, do SPA, com os nossos supervisores, tá? Bom, então tem essas duas modalidades, né? A gente pode, e dentro dessas modalidades a gente tem uma diversidade, tem psicologia clínica ou psicologia organizacional, psicologia social, tem uma diversidade já no SPA, e aí vocês escolhem uma opção de estágio, isso é muito importante. O edital, gente, também é importante dizer, ele sai bonitinho e bem completo. Então, uma coisa que eu já vou fazer aqui, abrindo os trabalhos, né, pedir para vocês, é que vocês leiam cuidadosamente o edital, porque muitas dúvidas de vocês, elas estão contempladas no edital. Então, quando vocês leem o edital na íntegra, vocês conseguem entender direitinho ali de como se dá esse processo todo, tá? Então, lá no edital, a gente tem as áreas, as características de cada área, os supervisores que estão com vaga, tá? Aberta para o próximo semestre, quantas vagas, o dia da supervisão, o dia do processo seletivo, que é a entrevista. Importante dizer que vocês precisam se inscrever e vocês só podem se inscrever em uma opção. Então, leiam o edital. Por isso também a gente faz esse evento aqui, para vocês já começarem a pensar no que vocês gostariam ali de escolher como área de estágio. E escolham, e aí vocês vão ter 3 dias para fazer, 3 ou 4, né, Gabi? Alguma coisa assim, a gente vai variando. Começa sexta e acho que vai até domingo, se eu não me engano, as inscrições. E Isso, aí, até domingo, é Débora. isso? Beleza, Uhum. obrigada. E aí vocês podem fazer a inscrição no momento que vocês fizerem essa escolha. Então, vocês vão optar por uma área. E o que é importante na hora de escolher essa área, né, gente? Vocês precisam verificar o dia da supervisão. Se vocês têm disponibilidade para o dia da supervisão, que é muito importante que o estagiário ele ofereça essa disponibilidade. Então, a supervisão ela acontece uma vez por semana e são 2 horas de supervisão. Você precisa ter disponibilidade para esse encontro. Se é, por exemplo, né, dependendo se é algum projeto ou se é o atendimento clínico no SPA, o momento em que vocês vão atender, vocês vão escolher de acordo com a disponibilidade de vocês. E não pode ser no mesmo horário da supervisão, é a única exigência, porque vocês precisam estar na supervisão. E eu gosto sempre de falar, gente, que a supervisão ela é uma atividade de estágio completa, não é só o momento em que eu levo o meu caso para discussão. É o momento também de escutar os outros casos, de trocar com os colegas, trocar com o supervisor. Então, é inegociável. A presença na supervisão, ela precisa ser garantida. Então, observem bem se vocês têm disponibilidade para aquele supervisor naquele horário. Tá? E aí vocês vão optar e fazer lá a inscrição de vocês e comparecer à entrevista. A entrevista ela já está determinada ali no edital também, qual dia, qual horário, se é presencial, ou se é remota, ou se é híbrida. No caso de ser remota, o supervisor ele vai entrar em contato com vocês, né, para poder fazer ali a chamada no momento da entrevista. E sendo presencial, é só comparecer no dia, buscar a sala em que está o supervisor. A gente tenta deixar isso avisado, tanto na clínica escola quanto no apoio acadêmico, para que vocês possam se informar de qual vai ser a sala e comparecer no dia e horário da entrevista e aguardar depois que o resultado vai sair. Que dia, Gabi? Me ajuda aí. Vai sair na sexta ou na segunda? Depois você olha aí quando você tiver essa informação. Oi, Débora, desculpa, não consegui ouvir.
o resultado da seleção? O resultado vai sair na segunda-feira, dia 24. Muito obrigada. Beleza, gente. Então, para não atrasar muito aqui, a gente vai começar e ao final eu também quero ouvir um pouquinho vocês e tirar as dúvidas. Só me confirma, porque eu acho que nessa modalidade, a gente está sem chat. É isso mesmo, Gabi? Sim, vai precisar abrir o chat, o microfone, na verdade, para poder falar. Tá bom. Então, a gente vai fazer o seguinte: como a gente está sem o chat, a gente vai. Porque da outra vez também foi assim, né? Mas aí a gente faz essa rodada de perguntas ao final aqui das nossas apresentações, tá? E aí, quem tiver alguma dúvida, já vai organizando aí, e aí a gente faz uma lista aqui, levantem a mão, e eu vou ouvindo vocês, vai precisar abrir o microfone para fazer a pergunta. Tá bom, gente? Mais alguma coisa, Gabi, que você acrescentaria? Eu acho que, de fato, é muito importante, né, com que a pessoa possa ler, de fato, o edital na íntegra e se atentar, porque existem alguns estágios que, por mais eles ocorram com a perspectiva do SPA, como, por exemplo, os projetos da professora Ângela, mas que ela vai aqui trazer e discutir com vocês, existe uma atuação externa. Então, é muito importante que o estagiário ele possa se atentar a isso para saber se vai ter uma certa disponibilidade ou não. Perfeito. Bom, de acordo aqui com a minha lista, tá, a gente vai começar com o estágio do professor Mauro, mas ele designou o Marcel. Marcel, acho que você está aqui, né? Você consegue abrir seu microfone? Sua câmera, se possível. Estou vendo o Marcel, eu não sei se é esse. Oi, 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 Débora, tudo Olá, bom? Marcel. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou passar a palavra para o Marcel, que é estagiário do professor Mauro, e ele vai apresentar aqui rapidamente um campo de estágio. Você está, Marcelo, no campo de estágio de orientação profissional, né? Travou só para mim? Para todo mundo? Calma aí, que eu acho que tá um pouco. Tá. Foi, voltou Agora pra mim foi? aqui. Agora voltou. Foi? Foi. Vai lá, Marcelo, pode começar. Boa boa noite, pessoal. Eu sou estagiário do professor Mauro Félix, né? Já estou fazendo estágio, já é o segundo período que eu estou fazendo estágio lá. E assim, ele pediu para vir aqui por conta dele estar numa situação familiar dele que está impedindo ele de estar no momento. Mas eu acho que, de uma certa forma, é interessante até que eu venha passar aqui também minha visão como estudante, né? Que eu tive a possibilidade de ter essa visão, né? Nesse tempo que eu tô fazendo esse estágio. Bem, o estágio em orientação profissional, né? Ele é um estágio que a gente vai pegar e orientar um público-alvo que normalmente ele está num momento de transição de escola, né, da fase de escola para uma escolha profissional ou escolhas de faculdade, né? Ou então um público aí que tem alguma demanda, né, de transição ao longo da vida, no sentido de, por exemplo, uma pessoa que esteja na parte de aposentadoria para poder ir para algum campo de trabalho diferente, né? Ou então querendo fazer alguma transição profissional. Mas, para além disso, né, o que eu pude perceber é que esse estágio ele te dá base para que a gente consiga orientar processos de conhecimento, né, de se reconhecer, de se entender, para que as próprias escolhas sejam de forma mais assertiva, né, na vida das pessoas. Então, para mim,
tem funcionado de uma maneira muito, muito interessante, até mesmo para minha própria vida, né, e para as pessoas que eu tenho atendido, porque a gente percebe que essas questões vão para além das escolhas profissionais, né? A gente faz uma orientação que faz a aplicação de alguns testes de personalidade, e tem sido muito interessante também porque a gente acaba aprendendo uma matéria, como se fosse assim, né? Que a gente acaba não tendo muito contato durante o período da faculdade, né? Parte de orientação profissional normalmente não é uma matéria, né? Na grade curricular. Então, para mim, tem saído como se fosse uma pós-graduação muito, muito interessante, assim, né? Porque eu vejo na prática, né, a aplicação dos testes, faço ali o atendimento, tenho a supervisão, né, toda semana e ali, e eu me senti muito preparado, né, assim, para fazer esse atendimento. Então, eu acho que é um projeto muito interessante, assim, que eu tive, assim, a grata surpresa de ser até melhor mesmo do que eu tinha imaginado, assim, né? Eu acho que é uma perspectiva que eu tenho aí para passar, né? Não sei se é o que é isso aí. Tá bom para você, Débora? Fica, acho que consegui passar Ótimo. o seu entendimento do que Qual o dia e o horário da supervisão desse hoje em semestre? Pode dia a gente mudar. é a gente está fazendo o semestre passado, acho que já são 2 semestres já que a gente tem feito as sextas-feiras às 4 horas da tarde. Dependendo do horário, né, dependendo da turma, que às vezes ele tem diminuído, né? Algumas pessoas fazem às 2, 2 às 4, das 4 às 6, mas é mais ou menos, normalmente é sextas-feiras, à tarde. Tá? Obrigada, Marcelo. Alguém teria alguma dúvida específica aqui, só para a gente aproveitar o Marcelo nessa parte da orientação profissional? Só para deixar assim mais claro, assim, né, a gente faz testes de personalidade, né, testes da parte de orientação profissional mesmo, de escolhas profissionais, né, então são testes assim que às vezes são testes comuns também, né, a outras áreas da psicologia que a gente aplica lá também, que faz parte de um processo. Um ponto muito importante também, muito interessante, que é o seguinte, né, da parte financeira, Débora, sabe, não sei se acho que é interessante pensar assim, é uma coisa que eu pensei ao longo, né, do que a gente tem feito, o atendimento de orientação profissional, se a gente for voltar para o mercado, né, ele é um atendimento que normalmente ele tem um atendimento que vão ter 10 sessões, né, e aí normalmente a gente trabalha, né, quando pega um caso assim, é uma orientação profissional que está dentro de um pacote de 10 sessões, que normalmente as pessoas fecham as 10 sessões, e nisso está incluído já os testes que a gente faz, e o valor normalmente é um valor mais alto do que às vezes você cobra por uma sessão única, né? Então, assim, eu acredito que porque muitos pais às vezes pagam uma mensalidade alta, né, no colégio, e quando chega no final desse período ele precisa escolher, o filho precisa escolher, por exemplo, e aí muitas vezes eles pagam, né, um valor até elevado para fazer aquela parte de orientação profissional, né? Então, Obrigada, Marcelo. Acho que é importante a gente falar o quanto que a gente, no SPA, a gente oferece um serviço de qualidade, né, que serve para sim, preparar vocês também depois para o mercado de trabalho, mas para a gente já começar a pensar que é esse o papel de um serviço de psicologia aplicada, né, que é de oferecer serviço para a comunidade de uma maneira acessível e um serviço que seja de qualidade, ao mesmo tempo que vocês estão sendo preparados para essa entrada no mercado de trabalho. Então, muito importante. Obrigada, Marcelo. né? Bom, pessoal, então eu vou passar para o nosso próximo, seguindo aqui meu cronograma. Obrigada, Marcelo.
que é com a professora Raquel Veloso, que já está aqui com a gente também. Boa noite, Raquel. Obrigada pela presença. Vou passar a palavra, então, para a professora Raquel Veloso, que vai falar para vocês sobre o estágio dela em psicologia jurídica. Olá, boa noite, Débora. Boa noite, já vi a Gabi, Marcel. Boa noite, alunos. Vou falar rapidamente. Vocês estão me ouvindo bem? Maravilha. Então, Sim. vou falar um pouco do meu estágio, né? A gente está, é o primeiro ano, né? Como vocês me conhecem, acho que a maioria de vocês já tiveram aula comigo. É um estágio em psicologia jurídica, tá? O estágio, né? A parte 1, 2 e 3, no primeiro ano, no primeiro estágio 1, né? Os alunos, os encontros acontecem às terças-feiras, tá? Entre de 2 a 5 horas. E os alunos do estágio 1, eles ficam mais focados na parte teórica, né? Eles participam das discussões, mas é direcionado a eles a partir de leitura no que se refere ao assunto de psicologia jurídica. E no estágio 2, o campo de atuação do aluno é o Tribunal de Justiça, tá? E aí o Tribunal de Justiça em diferentes áreas, como vara da infância, com adoção, né? E crianças em situação de instituição de acolhimento, na vara criminal, crimes contra crianças e adultos, vara de família, alienação parental, questões de guarda e outras áreas também que se referem à parte de gestão de trabalho dentro do Tribunal de Justiça, né? Eu tenho a Bruna está na corregedoria e que é toda uma outra experiência com relação à parte de práticas do psicólogo nos diferentes campos do Tribunal de Justiça. Mas o Tribunal de Justiça é o maior campo de atuação. A gente está começando a abrir outros espaços também na área de penitenciária, né? Então, tem uma aluna que está na área de custódia, mas que está ligada também ao tribunal. Então, a gente vem abrindo esse campo, tá? Então, o candidato para trabalhar no estágio de psicologia jurídica, ele precisa ter disponibilidade primeiro, disponibilidade de tempo, tá? O tempo é importante, porque como a parte prática é dentro do Tribunal de Justiça, eles exigem uma carga horária mínima para a atuação do estagiário, que inclui a parte da tarde, né? Provavelmente é mais ou menos de 11 horas da manhã até umas 6, 5 horas da tarde. Não, nem todos os campos são todos os dias, né? O aluno ele faz um contrato com o tribunal, que também está vinculado a mim como supervisora, e então uma carga horária maior do que talvez, eu não sei como é que é a carga horária de clínica, né? Eu falo isso porque tem alguns alunos que às vezes trabalham e aí na hora de ir para a parte prática tiveram um pouco essas dificuldades. E deixa eu ver uma outra coisa importante. A maior parte das discussões também são em torno de crimes contra crianças, tá? Crianças e famílias. Então, esse é um foco importante também do estágio, apesar de o tribunal ter diversas outras áreas, mas o foco de atuação é esse. E bom, eu acho que a ideia também é leitura, elaboração de documentos para a justiça, né? A gente discute questões que devem, né, ser traduzidas do direito para, né, o que a psicologia pode
contribuir, quais os limites da ciência psicológica para responder à demanda do direito. Então, a gente faz muito, nas supervisões, a gente também questiona e faz esses exercícios também, né? E uma outra área também é o depoimento especial, que é a audiência de crianças vítimas, né? Enfim, eu acho que eu dei um panorama geral, tá? Quem também tem interesse nesse estágio também precisa de disponibilidade para ler né? Para ler lei, né? Ler lei, resolução, né? ECA, Código Penal. Então, é uma coisa que, já que a gente está em psicologia jurídica, é a interface com o direito. Então, essa é uma matéria que a gente discute também. E bom, e outra coisa importante também, os conhecimentos de avaliação psicológica são importantes, né? A avaliação psicológica que se refere a técnicas de entrevista, observação, uso de instrumentos e a elaboração de documentos. É isso. Eu acho que eu respondi. Os encontros acontecem toda terça-feira, como eu havia falado, né? De 2 horas até 5 horas da tarde. E o processo seletivo vai acontecer, está marcada a reunião para o dia 18, 2 horas da tarde, comigo. E eu acho que foi isso, Débora. Alguém tem alguma dúvida? Alguém, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, tem que abrir o microfone e colocar. Professora, boa tarde, tá me ouvindo? Boa tarde, Amanda. Não, Sim. Camila. Ah, tá, Camila. Professora, você falou que a entrevista vai ser dia 18, né, de junho, às 2 horas da tarde aqui, presencial, online? Presencial aqui. Eu vou enviar a sala. Tá bom, então. É só essa pergunta mesmo. Isso. Obrigada. Amanda tinha levantado a mão. Professor. Oi, Amanda, não estamos te ouvindo. Acho que a gente ouviu sua voz, mas aí o microfone desligou. Não sei o que aconteceu. Pera, agora foi? Foi. Foi. Ah, tá, obrigada. Boa noite. Eu gostaria de saber como funciona o processo seletivo. Então, o processo seletivo vocês vão, né, entrar numa sala, o grupo, e aí eu vou fazer uma pergunta, botar no quadro, e aí cada um vai escrever uma pergunta, vai escrever a resposta da pergunta, e é possível que eu converse com vocês, né, individualmente, sobre o que foi escrito e queira conhecer um pouco de vocês, o interesse que vocês têm na área de psicologia jurídica, a disponibilidade de tempo. Uma coisa importante também, né, que é uma orientação importante, que é a necessidade de também estar num processo psicoterápico, tá? Isso é importante porque a maior parte dos casos, e aí vocês podem buscar os estagiários, envolvem violência, né, contra crianças e dentro da família. Então, são assuntos que são muito mobilizantes afetivamente. E aí eu oriento e peço que vocês possam estar em acompanhamento psicoterápico com psicólogo, né? Porque às vezes suscita, né, assuntos que são muito muito ansiogênicos e dentro do espaço da supervisão a gente tem limitações, né? Um acompanhamento ele tem uma outra função, que é uma função importante para trabalhar em casos que envolvem extrema violência. Mas a parte escrita que eu considero, tá? Eu considero no processo seletivo. Mas não é o meu foco de seleção, não é um aluno, porque vocês vão ter psicologia jurídica comigo no 8º período, e a gente abre para o 7º período, né?
não é obrigatório, eu não vou fazer perguntas teóricas sobre a psicologia jurídica, tá? Eu quero ouvir muito mais o interesse que vocês têm na área e a disponibilidade de tempo para atuar, né, no espaço do tribunal, que tem uma carga horária diferenciada, né? Alguns estágios, atualmente, toda a equipe está com um estágio remunerado, eles são remunerados. Eu dou prioridade para estágios remunerados, mas pode acontecer de o aluno ter um tempo, ficar como um trabalho não remunerado e depois ser remunerado. Isso vai depender da demanda, né, da disponibilidade do tribunal. Entendi, professora. Deixa eu só fazer uma última pergunta, não quero cortar ninguém. Quantas vagas vão abrir para o seu estágio agora? 3 vagas. Tá né? ótimo. Obrigada, Raquel. Bom, gente, eu vou encerrar com a professora Raquel para não entrar também no horário da próxima aqui, e eu quero dizer assim que essas dúvidas, gente, sobre o horário da entrevista, o que é considerado, tudo isso está detalhado no edital, tá bom? Então, a gente vai dar uma ênfase maior aqui para vocês entenderem a área de atuação. Eu sei que vocês estão ansiosos, que são informações importantes que vocês querem saber, mas essas informações elas constam no edital. Lá no edital vai ter uma parte que são os critérios de avaliação, onde a professora Raquel colocou lá, né, que tem essa parte escrita. Então, alguns professores fazem só a entrevista, alguns solicitam a leitura de algum artigo, alguns solicitam que seja, né, feita alguma parte escrita além da entrevista, que está descrita lá também se vai ser em grupo ou se vai ser individual. Então, tudo isso vai estar detalhado no edital que sai para vocês na sexta-feira. E também o horário e quantas vagas. Tudo isso vai estar bonitinho lá, tá bom? Obrigada, Raquel. Beijos. Boa aula. Bom, pessoal, agora dando prosseguimento, a gente vai ouvir a professora Ângela Teixeira. Tá entrando. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, só não conseguimos te ver, Ângela. A câmera não está habilitada, né? Então, peraí, só um Não. pouquinho que a gente está na sala. Só um minuto. Tá. Eu falei para aqueles meninos que não estavam habilitados, vamos habilitar por aqui. É melhor por aqui. Olha só, gente. Enquanto a Ângela tá ligando. Ah, ligou. Mas agora a gente está te vendo. Mas só para entendendo aqui a ansiedade de vocês, vou até mudar aqui agora. Acabei de receber a informação aqui da Gabi. A gente vai mandar o edital para vocês amanhã, tá bom? Que aí antecipa e vocês já conseguem. Não vai ficar bom, não. E vocês já conseguem ter acesso a essas informações, então, amanhã, ao invés de sexta. Tá bom? Ângela, boa noite. Fica à vontade. Oi. Abaixo. Pode como. Tá dando para me ouvir de boa? Oxe. Tá sim, tá ótimo. Peraí, só um pouquinho. Olha aqui. Só um pouquinho que a gente está vendo aqui. Ué, cadê a imagem? Espera aí que eu estou sendo auxiliada aqui pelo meu assessor de assuntos aleatórios e estratégicos. Isaac. Esse está funcionando. Tá. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Beleza. É porque a gente tentou entrar pelo computador, mas o computador não está com a câmera habilitada. O pessoal do TI falou que sim, mas nada. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ângela Teixeira. Eu estou com vocês sempre no 8º e 9º período, né?
A minha formação é na psicologia social e sempre a minha atuação foi com grupos na área de saúde mental do trabalhador, tá? E aqui na Celso, nós temos um pequeno núcleo, né, um pool de projetos que a gente faz, e o nosso estágio ele é denominado de Psicologia Social do Trabalho e das Organizações. Por quê? Porque a gente trabalha eminentemente, como eu falei, com a saúde do trabalhador. Então, o estagiário que está com a gente, hoje nós somos 29 estagiários, né, que estamos trabalhando. Agora vai ter o pessoal que vai sair, vai formar. Eu abri com a Débora 6 vagas, né, que estão disponíveis para o processo seletivo, tá? E nós hoje trabalhamos com 7 projetos. Professor, esses 7 projetos vão acontecer no período que vem? A gente não sabe. Às vezes podem acontecer 7, pode acontecer 5, pode acontecer 9. A gente fica de acordo com a demanda institucional. Então, eu vou falar brevemente sobre cada projeto, para não haver delonga, e aí depois, caso vocês tenham necessidade, eu deixo algum e-mail de contato, um WhatsApp. Eu não sei como é que a Débora... Como é que você está fazendo, Débora, para o pessoal tirar dúvidas, para não haver muita fala? A gente pode articular, Ângela. Eles podem enviar de alguma forma, não sei, para a Gabi, talvez, as dúvidas, eu repasso e a gente vai tentando administrar isso. Perfeito, perfeito. Pode ser, Pode. Gabi? Pode sim. Gabi, anjo da guarda. Bom, então, pessoal, vamos falar um pouquinho lá dos nossos projetos para vocês terem noção com o que a gente trabalha, né? A gente trabalha com 2 segmentos macro de projetos. Projeto Vida e Trabalho, aliás, 3 segmentos. Projeto Vida e Trabalho, o projeto Acelera Projetos e o projeto de orientação de carreira. Vou começar pelo mais simples, que é a orientação de carreira, que foi interessante que eu vi que o Marcel estava falando antes sobre o Mauro, né, a orientação vocacional. A orientação de carreira, ela é a continuidade da orientação profissional, tá? O que a gente trabalha no orientação de carreiras? A gente abre para a comunidade Celso, para os alunos da Celso Lisboa, para todos os cursos. Ah, tá bom, eu já fiz a escolha de fazer biomedicina. Tá, eu estou no 3º período de biomedicina. Então, qual é a carreira que eu tenho dentro da biomedicina? Então, aí, os nossos orientadores de carreira, nossos estagiários, eles fazem atendimento para mostrar o mercado de trabalho, o que hoje está mais em voga, o que é a biomedicina na contemporaneidade, e assim com todas as profissões que a Celso oferece como formação. A gente atende no SPA, 50 minutos de atendimento, como é na clínica, tá? E no mínimo 3 atendimentos consecutivos, tá? Esse é o projeto de orientação de carreira. Depois, a gente abre o Acelera Projetos, a gente tem um trabalho mais institucional, a gente lida com instituições. Hoje, o Acelera Projeto, a gente está lidando com 2 instituições, tá? O Grajaú Country Club, que a gente trabalha com atletas do vôlei masculino e feminino, no segmento sub-17, sub-15 e sub-19. E a gente desenvolve com os grupos, a gente trabalha com eles, a profissionalização dos atletas e a saúde mental do atletismo. E aí a gente faz uma série de oficinas com eles, de 15 em 15 dias, semana sim, semana não, ou às vezes a gente faz toda semana, vai dependendo da demanda dos grupos, tá? E a gente trabalha com eles habilidades que possam ajudar eles no desenvolvimento do segmento esportivo, né? Então, a gente trabalha autorregulação, autoestima, equilíbrio, uma série de competências, né? Como lidar com a competitividade,
com a pressão dessa competitividade, tá? Então, tem sido um projeto muito legal, onde a gente está pegando a questão profissional, né, essa saúde mental profissional, focada no esporte. Então, tem sido um trabalho muito prazeroso, eles todos são jovens de 13 a 18 anos, 13 a 19, né? E tem sido muito interessante. Aí, depois, a gente, dentro da Acelera, a gente tem outro projeto, que é o Celso em Mentes. O que é o Celso em Mentes? A gente trabalha com colaboradores da Celso Lisboa, no sentido de trabalhar com eles a saúde mental na execução das suas tarefas. Então, a gente tem uma parceria com recursos humanos aqui da Celso, onde a gente executa oficinas de saúde mental para os colaboradores da Celso. Aí eu não vou entrar, porque é um projeto muito grande, mas ele normalmente ocupa todo semestre por semestre, tá? Então, eu falei orientação de carreiras, falei acelera projetos com Grajaú e a própria Celso, e aí a gente tem o projeto Vida e Trabalho, e aí a gente tem 2 segmentos de projeto Vida e Trabalho. A gente tem o Vida e Trabalho Celso, tá? Onde a gente trabalha com jovens de 14 a 24 anos, das comunidades adjacentes aqui, Macaco, São João, Matriz, Tuiuti, Sampaio. A gente trabalha com oficinas todas as segundas-feiras durante 2 meses, tá? A gente trabalha com esses jovens, mostrando para eles o que é vida e o que é trabalho. A importância do trabalho na vida e a vida trabalhando, como é que é efetivamente essa realidade. E é um projeto, esse é o projeto mais antigo que a gente tem. Ele agora está entrando no 8º ano consecutivo, tá? Que a gente executa esse projeto aqui com as comunidades adjacentes. E a gente tem o outro Vida e Trabalho que acontece na Mangueira. Esse que acontece na Mangueira, ele acontece no Campo Mangueira, com jovens de lá. É o mesmo projeto daqui, só que acontece com jovens de lá, tá? Também lá na Mangueira, a gente está começamos, mas demos um break porque o CRAS pediu para a gente dar uma paradinha. Mas a gente também tem um projeto com meninos em medidas socioeducativas. Também a gente trabalha o mesmo segmento do Vida e Trabalho. A importância do trabalho, a entrada no mercado de trabalho. E a gente faz parcerias também com supermercados, com alunos que trabalham em recursos humanos, que encaminham esses jovens para programas de jovem aprendiz. Então, a gente também possibilita a eles a entrada. A Celso também faz parceria com a gente para bolsas de EAD e modelo Flex. A gente oferece para todos esses jovens que participam com a gente nos projetos. Eu sei que é corrido, eu sei que é uma complexidade grande, mas como a gente só tem 10 minutinhos para poder falar de tudo, né? E aí a Gabi vai fazer a gentileza de quem tiver vontade e desejo de saber mais, é só mandar as perguntas que eu respondo, tá? Manda para a Gabi que eu faço a resposta, tá bom? Nosso processo seletivo vai ser dia 20, às 14h30, modo online, tá? A nossa supervisão, ela acontece todas as quintas, de 14 às 17 horas, para os projetos de grupo. E os projetos que são de orientação de carreira, a supervisão ela é individual, aluno a aluno que faz o atendimento. E aí a gente coloca essa supervisão de acordo com a disponibilidade do aluno, tá bom? Bom, é isso. Marcel levantou a mãozinha, pode perguntar. Na verdade, não é só uma pergunta, não, Angela, mas você se coloca sempre muito disponível, né, para responder as coisas. E eu acabei lembrando que o professor Mauro ele está numa situação que ele não está podendo responder, então eu queria só esqueci de deixar aqui meu telefone, meu contato disponível. Uhum. Débora, se tá alguém,
entrar em contato, se quiser pode mandar o meu contato, tá? Não sei se eu posso divulgar aqui, ou se é melhor entrar em contato com você e depois falar, né? Posso divulgar aqui o telefone? Tem problema ou não? Não? Ah, vou falar aqui, ó. Consegui, foi, 983 consegui. Pode falar, Marcelo. É 98317 Marcelo, vai. 27. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode me chamar também. Obrigado, Ângela. Desculpa, tá, por tomar mais um tempinho, não sei. Coloca no chat seu número. Eu achei que era Não, a aqui. gente tá sem chat. Ah, tá. A gente Ou tá então sem pede para a chat Gabi. aqui. A Gabi, de repente, também. É, Bom, pessoal, é a gente isso. vai. Só para eu não me delongar aqui com o pessoal, né, para não ocupar mais o espaço do professor adiante, a gente fica esperando vocês aí. A gente tem muito trabalho, né, como eu falei, esse semestre também a gente deve começar uma pesquisa de campo relativa à saúde do trabalhador. Essa pesquisa ela ainda não está qualificada como iniciação científica, mas é a nossa pretensão do grupo torná-la assim, né? Mas esse semestre a gente vai fazer um laboratório de campo e, se de fato ocorrer os resultados que a gente pretende, aí a gente vai torná-la projeto de iniciação científica, mais um, tá? É isso, pessoal. Um grande beijo, muito prazer, tá, em conhecê-los. E as dúvidas é só enviar para a Gabi, que a Gabi envia para mim, tá bom? Muitos de vocês aqui devem ser meus alunos, têm meu WhatsApp, e para quem não tem, envia para a Gabi remete a mim, tá bom? Alguma pergunta mais, alguma coisa, alguma questão? Tudo certo? Acho que foi, né, Débora? Comi o horário de alguém, não, né? Acho que foi. Sim. Tá bom. Então, Então, beijo. a gente está aqui dentro do tempo. Obrigada, Ângela. Nada, Obrigada beijo, pela beijo para participação. vocês. Boa noite, viu? Beijo. Galera? Beijo. Eu vou sair Boa porque eu estou na noite. sala de aula, a gente está em prova hoje, tá? Beijinho para todos. Tchau, Tá tchau. bom. Beijo. Obrigada, Ângela. E aí, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, né, também específicas, assim, podem encaminhar que a gente vai tentando articular o contato com os professores supervisores. Eu vou passar agora a palavra para a professora Eduarda. Tá certo, né? Na minha lista. Boa noite. Tá desligado o microfone. Oi, agora foi. Boa noite, gente. Meu nome é Eduarda. Então, vou aqui apresentar o estágio, né, de reabilitação neuropsicológica. Para quem não conhece, a gente tem um laboratório chamado LAPNEP, que é o Laboratório de Avaliação e Reabilitação Psicológica e Neuropsicológica e Estudos Psicométricos. Então, a gente tem alguns estágios vinculados a esse laboratório, um deles é o meu. E qual é a proposta, né? Para quem ainda não conhece neuropsicologia, acho que aqui não foram meus alunos, eu dou a disciplina do segundo período de neurociências e cognição, eu falo bastante a respeito de neuropsicologia porque é a minha prática também. Então, seria uma parte, né? Seria um caminho onde a gente trabalharia muito questões relacionadas a funções cognitivas, a lesões, a transtornos. Então, a partir de uma avaliação neuropsicológica, a gente teria ali um entendimento do funcionamento daquela pessoa, o funcionamento daquele sujeito, e com um laudo bem escrito, um laudo organizado, a gente consegue fazer um trabalho posterior de intervenção, né, quando a gente identifica alguma questão naquele sujeito. Então, o meu estágio seria esse momento secundário, né? Como realizar uma intervenção direcionada para um sujeito
a partir das demandas, a partir dos problemas, das dificuldades, dos comprometimentos que ele vem apresentar, né? Então, a gente tem 3 possibilidades. A gente tem a estimulação neuropsicológica, né, que seria algo mais até voltado para um grupo mais saudável, onde a gente fosse realmente trabalhar questões para não perder, né, uma funcionalidade, para que não tenha ali o desenvolvimento de algum problema. A gente tem um treino cognitivo, que seria focar em uma função ou uma habilidade específica para melhorar essa habilidade ou essa função, e a gente tem a reabilitação propriamente dita, que seria a partir do momento em que existe algum comprometimento, que existe algum tipo de perda, né? A gente pode tentar desenvolver outras condições, outras habilidades para aquela pessoa compensar ou melhorar aquela função comprometida. Atualmente, a gente tem alguns projetos, né, acontecendo. Então, tem uma das questões também, né, que da disponibilidade para quem se interessar por esse estágio, né? A gente sempre produz um material, a gente sempre produz, na verdade, a gente produz vários materiais para se utilizar ali durante a intervenção, porque na reabilitação a gente precisa ser bastante criativo para o tempo todo estar desenvolvendo materiais para trabalhar a função, aquela função cognitiva, aquela habilidade, junto com o interesse, junto com, né, os gostos daquelas pessoas que estão ali participando, mas de uma maneira maior, geral, a gente produz uma cartilha com psicoeducação, com estratégias, de uma maneira a levar para várias pessoas informação relacionada a uma intervenção baseada em evidências e baseada em informações adequadas. A gente tem discussão de textos, a gente tem escrita, a gente produz uma escrita adequada, seguindo as regras da ABNT, para que a gente coloque tanto de uma forma acessível como de uma forma correta, adequada, e que as pessoas possam confiar que aquela informação está sendo interessante, é bacana, que elas podem, né, se utilizar, né? Então, outro ponto que a gente também trabalha, a gente está hoje em dia num asilo, então tem um abrigo com idosas, elas já estão comprometidas a um certo nível, então a gente faz um trabalho semanal com elas de estimulação, porque ali a gente não tem uma pretensão da gente recuperar uma memória que já foi perdida, né? Algumas habilidades ali que elas já tenham perdido. Mas a gente trabalha com relação à qualidade de vida, a gente trabalha com relação à socialização delas, a gente trabalha com relação à parte emocional e afetiva, né? Quem quiser conhecer um pouquinho, lá no Instagram do LAPNEP, eu estou sempre colocando algumas atividades, algumas brincadeiras, jogos e exercícios que a gente passa para elas, então é bem legal. E também tem um atendimento no SPA. E aí, enquanto no abrigo a gente está trabalhando de uma maneira conjunta, né? A gente está fazendo um atendimento de uma intervenção em grupo, no SPA a intervenção ela é individual. Então, acaba sendo um trabalho muito mais direcionado para aquele sujeito especificadamente, né? Então, só para dar uma resumida aqui, a ideia é que a gente trabalhe tanto uma parte teórica quanto uma parte prática, e aí eu costumo dividir o estágio em 2 grupos. A galera que está chegando acaba ficando numa parte mais teórica, no sentido da gente discutir alguns textos. Agora eu vou colocar também em discussão de alguns testes, porque é bacana, é interessante que a pessoa já tenha um entendimento um pouco do que é uma avaliação neuropsicológica, para ela entender como é que funciona depois. Então, a ideia é que a gente trabalhe alguns testes para que vocês entendam, tá, a gente avalia isso, o que isso tem a ver com a intervenção, tá? A partir do momento que a gente vê o comprometimento nessa função, a gente trabalha esse tipo de atividade, esse tipo de exercício, porque a gente percebeu alguma coisa que estava com um comprometimento, que estava com uma limitação, né? Eu peço também que essas pessoas que estão chegando agora, junto dessa parte teórica, façam essa parte prática da escrita da cartilha,
Então, a gente agora está publicando a primeira cartilha que foi do semestre passado. Os alunos já finalizaram a cartilha desse semestre, que tem toda uma temática também, se vocês quiserem olhar lá no Instagram do LAPNEP, já tem um pouquinho falando sobre o que é, a gente já apresentou em congresso, já apresentou em amostra. Voltou. Está sendo bastante elogiada, né? E a gente está bastante feliz que esteja tendo essa visibilidade, né? O primeiro foi para cuidadores, então tanto informais quanto formais, e a gente se utilizou do Homem-Aranha para ilustrar a cartilha, e agora a gente está, nessa última cartilha, a gente fez com alguns personagens do filme Os Incríveis. Então, a gente está trabalhando altas habilidades, a gente está trabalhando ansiedade social, a gente está trabalhando a questão da maternidade, né, da sobrecarga materna, e a gente está trabalhando também a TDAH, a impulsividade dentro do TDAH. E para cada semestre a gente está produzindo algum material específico, né? E as pessoas, né, que já estão no estágio 2 ou no estágio 3, que já passaram por essa parte mais teórica, ficam realmente com a parte prática nos locais. Então, ou seja, lá no asilo, quanto no SPA. E aí, uma coisa também que eu gosto muito, que eu incentivo bastante os estagiários, é a presença em mostras, em congressos, em simpósios. Isso é muito importante, porque eu acho que ter essa vivência da pesquisa, ver o que outras pessoas estão fazendo, é muito importante para a gente também ter ideias, para a gente desenvolver novos materiais. E aí, já me adiantando, né, o estágio, ele acontece às terças-feiras, no laboratório de anatomia, das 2h às 4h, obrigatoriamente para os novos estagiários, então aquela galera que está chegando, né, no estágio, e das 4h às 6h, para quem já está há um tempinho, já está nessa parte prática, né? Então, o estágio, esse nosso encontro, né, para a seleção vai acontecer na sala D301, no dia 18, na terça-feira, terça-feira que vem? Eu acho que é na terça-feira que vem, isso, a partir de 1h30, tá? E aí, a minha proposta é mais conhecer vocês, entender tanto com relação a quanto que vocês conhecem sobre neuropsicologia. Não vou exigir um grande conhecimento, porque vocês não tiveram isso ainda, né? Essa disciplina é muito bem dada pela Verônica, mas só um entendimento para ver se vocês realmente entendem mais ou menos o que a gente vai fazer lá, até para que vocês não se frustrem, né? Pensando que a gente vai fazer uma coisa e a gente, na verdade, vai fazer outra. E saber a disponibilidade de vocês, né? Com relação a estarem no estágio, no dia da supervisão e dependendo, né? Quando a gente tiver alguma outra atividade, enfim. Bom, então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que eu consegui falar bastante, não sei. Obrigada, Eduarda. Uma dúvida, pessoal? Também qualquer dúvida que vocês tenham depois, vai encaminhando tudo para mim, para a Gabi, e aí a gente vai passando para os supervisores e vai trocando. A ideia é a gente abrir esse espaço de diálogo mesmo agora. Muito obrigada, Eduarda. Nada, boa noite. Beijo. Beijo. Vamos dar prosseguimento agora com a professora Verônica. Boa noite, Verônica. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho do estágio de avaliação neuropsicológica. Eu sou muito sucinta, então apertem os cintos. Bom, o que a gente fala? Fala, Débora. Respirou fundo? Bom, no estágio de avaliação, a gente aprende, o primeiro semestre, os alunos aprendem quais são os testes que a gente usa, como que a gente aplica, como que a gente corrige. Eles participam como ouvintes de algumas avaliações para verificar, para aprender como é que é o ambiente de testagem em si, auxiliam na construção dos laudos
para já ir aprendendo também a construir os laudos. Então, esse primeiro semestre de estágio comigo é sempre um semestre de treinamento. Então, esse primeiro semestre não tem atendimento. Um outro ponto importante é que a minha supervisão, como são 2 equipes, a minha supervisão dura 4 horas para todos. Então, eu estou no estágio 1, vou assistir só 2 horas. Não, vai assistir a supervisão inteira. Isso é uma exigência que eu faço. Então, a nossa supervisão é toda quarta-feira, começa 2 horas, termina por volta de 5h30, 6. A gente tem um intervalo lógico no meio do caminho. E os alunos são obrigados a assistir toda a supervisão. Outro ponto importante. Bom, como é que a gente faz? A gente faz avaliação neuropsicológica de crianças, adultos, idosos, e atendendo às demandas que esses pacientes chegam. E no final da avaliação, a gente entrega um laudo. Não é nada, cada aluno consegue avaliar um paciente por semestre, porque são faltas, são horários, são dificuldades diversas, então a gente não consegue fazer uma avaliação muito rápida a ponto de o aluno conseguir atender, terminar um laudo e já começar outro e entregar. Tem muito entendimento de testes, tem muito entendimento de psicometria e tem muito entendimento de caso clínico. Todo semestre eu tento fazer algum grupo de estudos também com a equipe para a gente conseguir aprofundar os conhecimentos relacionados à avaliação, mas quando chega no final do semestre a gente já não consegue, porque é muito laudo, né? Agora mesmo acaba corrigindo o laudo. Então, basicamente é isso. Não sei se eu dei conta. Qualquer dúvida? Dúvidas? Acho que é isso. Então, é isso. Oi, Verônica. Quantas vagas são? Desculpa. Uma. Ok. A equipe de avaliação ela é um pouco menor do que as equipes de estágio de atendimento psicoterapêutico. Então, eu só tenho uma vaga esse semestre. Professora, posso tirar uma dúvida? Claro. Pode. Por exemplo, quando o aluno tem interesse nas 2 áreas, né? No caso, neuro, eu poderia aplicar tanto para o estágio da professora Eduarda quanto para o seu, já que são 2 áreas de interesse ou não? Você está dizendo fazer os 2 estágios simultaneamente? Não realizar os 2 estágios, mas tentar fazer a entrevista. Essa é uma pergunta que a Débora pode responder. Eu não sei. Por mim, não tem problema nenhum. Não, na verdade não pode. De acordo com o edital, vocês precisam escolher uma vaga. Uma área apenas. E aí... Mesmo uma vaga só, no caso da Verônica, aí eu só poderia tentar a entrevista só com ela. Sim, porque aí é para ficar justo para todo mundo, porque senão vocês vão tentar entrevista para todo mundo e aí onde entrar, entrou. Então a gente acaba dispondo no edital que vocês precisam fazer a escolha de uma área. No caso de inscrição para 2 áreas diferentes, vale a última inscrição feita. Isso está previsto no edital. Então, embora seja uma vaga, gente, aí vocês escolham e confiem e vão lá fazer a entrevista com a Verônica. Perfeito, tá bom, obrigada. Tá bom? Então tá. Nada. Obrigada, Verônica. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou passar aqui. Verônica, boa noite. Beijos. Boa noite, beijos. Tchau, tchau. Eu vou chamar agora o professor Bruno pedindo desculpas a ele, porque ele estava anterior à professora Verônica e eu acabei errando aqui na sequência. E eu vou passar a palavra agora para o professor Bruno Larrubia, que vai apresentar para vocês o estágio dele. Então, com a palavra, professor Bruno, mais uma vez, desculpa. Olá, Débora, tudo bom? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Ótimo. Saí aqui um pouquinho da
da sala de aula para a gente conversar um pouquinho sobre a equipe de SPA em gestão de pessoas, né? Que é a equipe que eu ofereço aqui. Então, como vocês devem imaginar, né? A gente tem aí uma área, né, ampla de recursos humanos, né? Que tem agora sido chamada de gestão de pessoas. E a minha oferta de estágio é nessa área, né? Obviamente que isso acontece fora aqui dos muros da Celso, né? Basicamente em 3 esferas. Primeiro, no setor público, né? Que é a primeira esfera aí de atuação. Então, pessoas que vão fazer estágio em prefeituras, vão fazer estágios no setor público. A gente tem uma aluna que está na Câmara dos Vereadores, né? Na área de gestão de pessoas, é uma aluna do meu estágio. Então, esse aí é o primeiro setor, né? Dentro do governo, basicamente, gestão de pessoas dentro do setor público. A segunda esfera é dentro das empresas, né? Então, empresas aí privadas, empresas famosas que buscam lucro, né? Então, essa é a segunda parte, segundo campo dentro de gestão de pessoas. E a gente tem alunos que estão aí estagiando em empresas, né? Então, setor privado, né? Então, setor público, setor privado, e também a gente tem gestão de pessoas no terceiro setor, né? O que a gente chama aqui no Brasil de terceiro setor, que são ONGs, organizações, fundações, e a gente também tem alguns alunos que são estagiários no terceiro setor, sempre voltado para gestão de pessoas, que é recrutamento, seleção, avaliação, treinamento, né? Então, tudo isso que envolve essa área de gestão de pessoas. Obviamente que no estágio de entrada, né, que é o primeiro estágio, a gente tem um foco muito grande em revisão da literatura, discussão teórica, né, fundamentação e conseguir o estágio, né? Então, a primeiro momento é essa busca, né, ter uma fundamentação teórica e ter a busca pelo estágio, né, porque isso faz parte do protagonismo do próprio aluno, né? A gente ajuda, mas o aluno também ele vai ser protagonista nessa atuação, né? Até porque cada um tem diferentes áreas, algumas pessoas vão ali para a questão de gênero e gestão de pessoas, outras vão para raça, diversidade, cotas, outras vão para a questão de pessoas com deficiência. Então, precisa ter um protagonismo da pessoa para a gente entender como ela vê a atuação dela em gestão de pessoas. E claro que a gente auxilia, né? A gente vai montando aí uma rede para conseguir essa oportunidade. Então, no primeiro momento é um pouco isso, né? Leitura e a busca pelo estágio. No segundo momento, né, já dentro do estágio, teria essa consolidação. E no terceiro, né, ali, os momentos finais dessa consolidação e do fim do estágio. Tá? Tem os nossos momentos de estudo, tem os momentos de orientação, né, presencial, normalmente oferecido 2 vezes na semana, né, porque alguns podem em um horário, outros podem em outro, mas é oportunizado, né, esse acompanhamento de perto dos alunos. Bem, lembrando aqui, eu não estou cronometrando o tempo, mas sim, o cerne do estágio seria esse, né? Aquelas pessoas que já trabalham, né, também podem realizar esse estágio, desde que fique claro, né, o horário em que ela está no trabalho dela normal e o horário que ela vai disponibilizar ali para fazer o estágio supervisionado num outro tema, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha com vendas ou trabalha no mercado, né, fazendo logística, e aí ela vai disponibilizar um outro horário, né, para estar num outro setor, para estar numa função que seja de gestão de pessoas, exercendo, né, uma outra coisa, seja bem demarcado, né, a diferença entre aquilo que ela exerce profissionalmente e aquilo que ela vai exercer enquanto função do estágio, né? Então,
ela faz ali uma separação, até porque uma das coisas muito comum no estágio é a gente descrever o nosso campo de atuação, descrever a organização, descrever onde a gente está inserido. Então, a gente precisa fazer essa leitura organizacional e depois mostrar nele claramente qual vai ser a nossa inserção como na área de gestão de pessoas, né? Então, tem essa possibilidade, mas é importante a gente demarcar bem ali as fronteiras entre aquilo que a pessoa já exerce e o que ela vai buscar exercer enquanto profissional de psicologia que está ali fazendo estágio em gestão de pessoas, tá? Eu digo isso porque às vezes a pessoa já trabalha na área ou já trabalha próximo, mas obviamente que vocês não trabalham enquanto psicólogos, tá? Só para dar um exemplo, né? Existem pessoas que são administradores que trabalham já no administrativo da empresa, mas trabalham como administradores, não trabalham como psicólogos, né? Mesmo que seja dentro de gestão de pessoas, né? Então, tem diferenças, né? O saber da psicologia é uma outra leitura, né? Um outro olhar. Então, é importante a gente marcar essas fronteiras, né? do nosso saber e para a gente poder executar o estágio em psicologia na área de gestão de pessoas. Bom, eu acho que esses eram os temas principais. Obrigada, Bruno. Alguém tem alguma dúvida? Não, se tiver depois também encaminha, que a gente vai trocando. Muito obrigada, Bruno. Boa noite. Obrigada pela Obrigada, participação. Débora. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, de acordo com a minha lista aqui, que agora deixa eu olhar direitinho, professora Mariana. Oi, Débora. Oi, boa noite, Mariana. Boa noite. Boa noite, gente. Então, boa noite, eu sou a professora Mariana. Sou supervisora, né, do estágio em psicologia e análise de psicologia social. A gente fala de uma forma mais geral, mas o nome mesmo que está lá do estágio no edital, né? É análise institucional e clínica transdisciplinar. Esse estágio, né, é um estágio que tem duas inserções, eu diria, principais, né? Tem uma inserção clínica e tem uma inserção social e institucional. Então, a nossa equipe de estágio atua, né, dentro do SPA, fazendo atendimentos individuais clínicos, né, acompanhamentos terapêuticos individuais, como a maior parte das equipes, né, do SPA, só que a partir da perspectiva teórica da esquizoanálise, e essas palavrinhas talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, mas ainda vão ouvir, né? E também é um estágio que tem alguns projetos, né, que funcionam como inserções sociais, institucionais, comunitárias, fora do SPA, né, fora daquele espaço do SPA. Esses projetos são, primeiro, né, um projeto numa organização não governamental chamada Revista Traços, que é uma revista, né, que trabalha no campo do trabalho e da cultura com a população em situação de rua. Então, tem uma inserção de algumas pessoas, né, da equipe de estágio nessa organização não governamental. Atualmente, a gente tem também, dentro do estágio, funcionando um projeto de extensão, que é uma parceria, né, da equipe com a Clínica da Família Cabo Ednei, que é uma clínica da família que fica bem próxima ali da Celso. Então, a gente tem uma parceria ali com a psicóloga da clínica,
com a intenção, né, de fazer 2 grupos, né, esse projeto está começando ainda, né, fazer grupos com usuários da clínica, que são encaminhados pela psicóloga, e fazer grupo também com os agentes comunitários de saúde, né, que são trabalhadores da clínica da família. Então, tem essa parceria aí da equipe de estágio com o Sistema Único de Saúde. Esses grupos, a ideia é que eles aconteçam dentro da Celso, né, usando o espaço da Celso, mas com usuários e trabalhadores da clínica da família, no acompanhamento aí em relação à promoção de saúde, né, a promoção de saúde mental. E temos também, atualmente, uma parceria que ainda também está iniciando, mas os grupos já começaram, né, com a Vila Olímpica do Sampaio, que é também perto ali da Celso, que a princípio é um grupo que pretende ser um grupo, né, de acolhimento e reflexão com mulheres, né? Essa configuração de serem mulheres ainda está se desenhando, mas a princípio a nossa ideia é que sejam somente com mulheres, que são as mulheres que levam, né, os seus filhos ali para fazer atividades na Vila Olímpica, e enquanto estão aguardando essas atividades, a ideia é que esse grupo aconteça. Ele ainda não tem um desenho, né, de uma demanda, de uma configuração temática, mas a ideia é que ele seja um grupo de acolhimento e reflexão, né? Então, acho que nesse campo, né, do estágio, a gente tem intervenções individuais e intervenções coletivas, mas sempre na perspectiva de fornecer, né, para os estagiários debates críticos, né, no campo da psicologia e da psicologia social. Então, uma articulação nos debates sobre gênero, raça, classe, né, e um debate crítico sobre a própria atuação da psicologia, né, sempre tentando produzir uma coletivização dos processos e menos uma individualização, né, desses processos de adoecimento, de sofrimento. Então, essa aposta ela acontece tanto nos atendimentos individuais como nos atendimentos coletivos, né, em grupo. Mas é uma coisa que é uma marca, assim, né, da configuração do estágio. A forma de inserção no estágio geralmente é a partir de uma entrevista, né, que vocês fazem comigo. Muitas vezes essa entrevista eu também envolvo a própria equipe de estágio. Nesse semestre, a gente também, dentro do próprio estágio, desenvolveu um trabalho com um grupo de estudos, né, no campo da esquizoanálise, porque muitas vezes na correria, né, da supervisão a gente não conseguia ter um estudo mais sistemático, assim, mais rotineiro da esquizoanálise, e começamos também um grupo de estudos esse semestre, que era possível também que pessoas de fora do estágio participassem. Aí o grupo funcionava todas as quintas-feiras, na parte da tarde, e ele foi funcionando também de forma autônoma, né? Eu não estava todas as quintas-feiras, mas o grupo funcionava de qualquer maneira. E ficou bem animado, assim. Então, foi uma coisa legal que aconteceu esse semestre. Então, fazendo uma aposta também, né, desse espaço do estágio ser um espaço de estudo, de construção do conhecimento e de produção do conhecimento. Bom, acho que é isso. Não sei se tem mais coisas para falar. Pessoal, alguma dúvida para a professora Mariana? Acho que não. Mariana, muito obrigada. Obrigada, Débora. Boa noite. Boa noite. Eu vou seguir aqui. Agora o próximo supervisor é o professor Fabiano, mas quem vai falar é a Raíssa. Raíssa? Oi, Débora, tá me ouvindo? Sim, Boa pode noite, falar, pessoal. Raíssa. Meu nome é Raíssa, eu sou monitora e estagiária, né, de TCC do Fabiano, e eu vim apresentar um pouquinho da proposta do estágio para vocês, né? Ele me pediu que eu falasse como é que funciona o estágio. A princípio, o Fabiano está disponibilizando 9 vagas, né? E as supervisões são às terças-feiras, de 2 às 5,
E tá me ouvindo, Débora? Sim. Travou um pouquinho agora. Disponíveis seja feito o estágio clínico do SPA, né? E aí vai dar disponibilidade de cada um. A gente só tem a disponibilidade nas terças-feiras, que é o dia que ele está disponibilizando. E no estágio, a gente, no primeiro momento, a gente falo mais pela minha parte, né? Eu tive essa experiência de, na primeira fase, eu não atender, não fiz atendimento, mas a gente participa dos estudos, dos casos, participa dos relatos dos colegas, e isso acaba dando bastante experiência para a gente, né? A gente absorve muito material, o Fabiano orienta em questão como que a gente vai trabalhar com o cliente dentro da... Raíssa, tá travando bastante. É só para mim? Acho que não, porque eu tô vendo o Hugo. Débora. Voltou? Tá. Voltou. Você pode voltar um pouquinho? Só fala, por favor. O finalzinho deu uma travada. Nessa segunda fase, eu comecei a realizar os meus atendimentos, né? Então, a experiência, você já entra até mais segura dentro da clínica, porque você viu os relatos dos outros colegas, isso acaba te dando uma segurança, você já sabe qual material você estuda, você já vai se aprofundando antes mesmo de começar a fazer os atendimentos. Que é muito importante para a gente dentro da supervisão, né, esse processo. A princípio é isso, são 9 vagas e a avaliação, no caso, a entrevista vai ser no dia 17, na segunda. A princípio, o horário marcado é de 1h30 da tarde, aqui presencial na Celso. Acho que foi. Obrigada, Raíssa. Alguma dúvida, pessoal? Bom, então vou seguir. Muito obrigada, Raíssa, pela participação. Boa noite. Boa noite. Bom, agora a gente vai ouvir o Hugo, né, que já está aqui, e a Helena, que vão falar sobre o estágio da professora Simone. Fiquem à vontade, pessoal. Oi, boa noite. Eu sou a Helena. Aqui também. Nós somos estagiários e monitores da Simone, né, de psicanálise. E o estágio que a gente faz é o estágio de psicanálise, né? A gente faz atendimento clínico lá no SPA, da Celso mesmo. E o nosso estágio a gente participa todas as terças e quintas, tá? Ele começa às 2 da tarde na terça-feira e às 3 da tarde na quinta-feira. E ele vai até às 6 horas. Então, você pode escolher se você fica lá de 2 às 4 ou se você fica de 4 às 6. O que a gente faz lá, né? A gente faz os atendimentos na clínica, lá no SPA da Celso mesmo. E durante as reuniões que a gente tem nas terças e quintas, a gente faz leituras, às vezes, que a Simone pede para a gente fazer uma leitura, então a gente conversa sobre as leituras que a gente fez, a gente debate, e a gente apresenta também os nossos casos, né? Normalmente, cada um atende de 1 a 2 pacientes na clínica, e a gente sempre leva os casos para serem conversados. Então, a gente pode ouvir os casos dos nossos colegas, e a gente sempre tem a Simone ali perto da gente orientando, dando dicas dela, né? Sobre a experiência dela como psicanalista, coisas que a gente poderia mudar, coisas que a gente poderia melhorar no atendimento, né? E ela está sempre ali, dando um toque, conversando. É ótimo assim para a gente trocar ideia, para a gente ver também o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado, né? Que a gente não está fazendo de tão certo às vezes. E é uma experiência assim, é muito boa essa troca, essa visão de outros lados, né? Porque quando a gente está ali só você é paciente, você está ouvindo a história, e você tem só
a sua própria visão do mundo, né? Então você acaba ouvindo também a da professora, que já é muito experiente, e tem os outros colegas também que às vezes comentam algumas coisas. Que mais? A gente tem também os relatórios que a gente tem que escrever toda semana para todo atendimento, né? Se você atende mais de um paciente, você vai escrever um relatório para cada paciente. E a gente sempre leva esses relatórios, a professora, ela olha, ela lê, deixa a assinatura dela, depois a gente tem que deixar ela na SPA, e todo final de semestre a gente tem que entregar um relatório completo, seguindo as normas do CRP. É uma forma da Simone avaliar também se a gente está sabendo fazer relatórios, né? Então a gente faz esses relatórios finais e deixa lá embaixo na SPA, ela avalia antes se está bem escrito, né? Se está seguindo todas as regras direitinho. E é isso, mais ou menos é isso. A entrevista, a gente não sabe ainda muito bem a data, a gente não tem certeza, mas está abrindo bastante vaga, porque a maioria das pessoas estão se formando, tal. Eu e o Hugo, a gente está se formando agora, então está abrindo ali mais ou menos mais 10 vagas, eu não tenho certeza ainda, vai estar depois no edital, né? Então... Eu vou pegar essa informação com a Gabi aqui e já passo também, tá bom? Ah, tá bem, obrigada. E é isso. Para a entrevista, a Simone vai pedir para que vocês leiam um texto do Freud, que é o sobre início do tratamento, né? Que ela costuma pedir sempre. E é mais assim, é uma forma de avaliar se vocês estão por dentro da psicanálise, se vocês já têm alguma ideia, assim, para vocês também não chegarem... porque psicanálise é difícil, não é assim uma abordagem que você entra sem ler nada e você acha que vai ir bem. Não é muito bem assim, você tem que ler bastante. E é uma forma assim da Simone ver se você tá por dentro, se você tá conseguindo ler os textos. É uma forma de avaliar se você tá indo pro lugar certo, porque às vezes também você tá indo para um lugar que você não sabe muito bem o que você tá indo fazer ali, né? Então é uma forma assim dela ver se você é apto a trabalhar com ela. Eu acho que é isso. Se o Hugo quiser acrescentar alguma coisa. Então, oi, gente, boa noite. Vou completar um pouco. Sobre isso que a Helena falou, da questão da leitura, é muito importante, né? Porque vamos lembrar que a psicanálise ela tem um tripé, que é o estudo, né? A leitura da teoria, a supervisão e a análise pessoal, né? Então, faz parte, né, da atuação psicanalítica o estudo, né? A leitura. Além desse texto, que é de 1913, do Freud, eu só não lembro qual é o volume. Não sei se é o 5. Não, o 5 é muito... Mas eu não sei, também vai depender da tradução, né? Mas é o de 1913. Se vocês colocarem sobre o início do tratamento, 1913, vocês vão achar o texto. Além desse, ela sempre coloca outras coisas para a gente ler. Vou dar um exemplo, por exemplo, o livro da Maud Manoni, que é a primeira entrevista em psicanálise. É muito interessante esse livro. Também tem um que é mais difícil, mas é muito importante também, até para a questão da escola francesa, que é a escola que a Simone segue, né, que é Lacan. Então tem um livro do Antônio Koenig, As 4+1 Condições de Análise, da Análise. É um livro bem legal. Então, assim, essa leitura é muito importante para que a gente consiga escutar, né? Porque a psicanálise é isso, né? É a escuta a partir da associação livre, né? Analisando, ele vai falando, e a partir do que ele vai falando, né? A partir da associação livre, ele mesmo vai se escutando também. O analista também, ele precisa dessa leitura e da análise também, é importante. Quem não faz análise é importante fazer, né? E para finalizar, só completar a questão dos dias de supervisão, né? Que é terça e quinta, né? A gente tem que escolher um horário, né? E a gente escolhe esse horário e a gente vai falar o caso dos nossos pacientes nesse horário, né? Às vezes quem tem mais de um paciente fala num dia e no paciente outro dia fala outro, mas assim, um conselho que eu dou: estejam em todos os dias. Eu e a Helena, a gente vai terça e quinta e fica todos os horários, porque é muito interessante você escutar os outros casos dos outros estagiários e você, sabe, não façam isso de chegar, contar o caso do seu paciente e ir embora. É muito importante essa troca, entendeu?
e a gente vai escutando, e o outro estagiário vai falar uma coisa que não foi muito legal a intervenção dele, a Simone vai falar, e nisso a gente já vai aprendendo também, a gente já vai também ampliando a nossa escuta, né? Então isso é muito importante. Eu acho que é isso, gente. Obrigado. Obrigada, Hugo. Obrigada, Helena. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Só respondendo aqui, ó, a professora Simone está com 12 vagas e a entrevista vai ser no dia 18, terça-feira, às 16 horas, no formato híbrido. Bom? Obrigada, Alguma Débora. dúvida? Não. Bom, então agora eu vou passar a palavra para a professora Selena. Boa noite, Selena. Boa noite, Débora. Boa noite, todo mundo. Eu vou falar, mas assim como a Verônica, de uma maneira mais sintética, né? Porque a gente tem aula com... Os alunos vão passar pelo 6º período, né? E eles vão ter aula também sobre psicoterapia humanista, então isso já vai facilitando a identificação ou não, né? Com a linha teórica. Bom, independente, né, do dia da entrevista e tal, eu acho que é segunda-feira, mas o edital está lá, vocês depois vão saber. Vou explicar um pouquinho de algumas coisas que são um pouquinho diferentes das outras equipes, né? A psicoterapia é centrada na pessoa, a gente tem que ler bastante, entender também bastante, compreender muito Carl Rogers, né? Falar sobre compreensão empática, a escuta clínica e aceitação, a consideração positiva, incondicional, parece que é uma coisa fácil, mas não é nada fácil. A partir do relato dos próprios estagiários, né, eles falam muito sobre isso, que parece que é fácil, mas não é. Geralmente no estágio 1, eu deixo os estagiários bem à vontade. Antes eu até nem permitia que atendessem, mas algumas pessoas, né, que se colocam disponíveis para atendimento, dependendo, se eu sentir que elas têm já algum conhecimento teórico e tal, eu dou um cliente. Eu não dou mais do que um cliente. Normalmente, agora só tem um estagiário que tem 2 clientes, tá? Eu não consigo dar supervisão para todo mundo, eu sou muito lenta para dar supervisão. Para supervisão, eu peço que os estagiários façam um relatório dialogado da relação terapêutica. Eles só são liberados para o atendimento depois que passam pela supervisão. O estagiário não pode atender sem supervisão. E eu obrigo que eles têm que atender tanto no segundo, estágio 2 e no estágio 3. No primeiro, eles têm a oportunidade de só participar, né, que, na verdade, nem é só. A participação é fundamental, até porque a supervisão é em grupo, não é individual. Cada estagiário vai escolher a sua equipe de supervisão e acompanhar essa equipe, até porque os casos da equipe, todos os clientes são da equipe, não são só do estagiário que está atendendo, né? E é uma coisa interessante a gente perceber que os estagiários que estão realmente comprometidos, acompanhando cada cliente, eles lembram exatamente o que o cliente falou na outra semana, ele já falou disso e tal, e aí a gente vai assim, percebendo, né, as diferenças individuais. Eu cobro muito presença, tá? Estágio eu vejo como trabalho. Estágio é trabalho, não é aula. Não é aula, todo mundo fica doente, eu também fico, tá? Mas a gente nota assim, o comprometimento, a seriedade. Vocês só podem ter 3 faltas no semestre, né, justificadas. Então, tem esse relatório, que é uma coisa que os estagiários não gostam de fazer, que é um relatório
obrigatório para você receber supervisão. Você não vai só falar, como foi o caso, você vai fazer a relação de diálogo e levar. Esse relatório é só para supervisão. E a gente lê durante as horas lá de estágio, e aí depois você fala como você percebeu, eu falo alguma coisa, e todos os estagiários devem participar. Eu valorizo bastante a participação ativa dos estagiários, né, nas equipes. E depois do atendimento, vocês vão fazer um outro relatório, que esse relatório é que fica arquivado lá no prontuário do cliente, tá? A entrevista inicial, a gente não usa anamnese, quem estudou a psicoterapia centrada na pessoa sabe disso. Então, a gente faz uma entrevista inicial que é diferenciada, não é anamnese, e fica tudo, aí vocês vão escrever, aprender a fazer, lembrar das aulas, né, que vocês tiveram, como é que a gente vai escrever a nossa percepção, né, tanto que o título é esse, a percepção do estagiário em relação ao atendimento, e não é escrever ali o que o cliente falou, né. Eu passo, assim, tem que ler muito. No início, no estágio 1, a gente faz muita simulação de atendimento e eu passo muita leitura para vocês. Eu vou ser sincera, às vezes eu cobro leitura, peço alguma coisa até valendo nota, mas eu priorizo realmente as supervisões, né? A supervisão dos casos. E é uma coisa que vocês precisam estar lendo e estudando, até vale pela preocupação, pelo comprometimento que você tem no atendimento com o seu cliente, né? E fica muito nítido quando você está atendendo e você sente que fez uma intervenção, né, que não foi adequada junto à teoria de base que você está utilizando, né? E a gente nota que alguns estagiários mesmo que tenham falado isso, né, nos atendimentos, eu valorizo bastante quando eles escrevem assim, eu falei uma besteira, mas eu valorizo mais eles terem consciência de que aquela besteira, né, entre aspas, né, só é besteira porque não é coerente com a linha teórica, só isso, tá? Não vai causar nenhum prejuízo, assim, sério, né? Agora, outros a gente percebe que nem estão conscientes de que estão fazendo intervenções inadequadas, né? Isso aí que eu acredito que seja muito sério, né? E denota uma falta de comprometimento, de responsabilidade, de ética também. Eu me vejo bastante diferente nas supervisões, apesar de que eu estou melhorando, estou ficando mais flexível, mas é com muito esforço, mas é porque, para mim, é muita responsabilidade, né? Os estagiários, quando eles estão lá, são vistos pelos clientes que surgem, apesar de podem até saber que são estagiários, mas eles não vão com esse sentimento, né? As pessoas vão ali porque estão sofrendo e querem se sentir melhores, né? Então, elas depositam muita confiança naquela pessoa que está ali. E aí, quando eu vejo que o estagiário não está percebendo a profundidade, a seriedade desse trabalho, eu fico muito nervosa, eu fico muito irritada. Tá? E, assim, para ficar comigo, né, acho que tem que ser alguém realmente que se identifica comigo, que me conheça, né? Eu acho que para qualquer supervisor é muito bom quando você tem um relacionamento positivo, né, com o seu supervisor, até para você se sentir à vontade para ser você mesma. Eu valorizo bastante o processo psicoterapêutico, psicanalítico, que for. Eu acho que, assim, eu acredito que seja, assim, fundamental até para você saber o que é seu, o que é do cliente, pelo menos ter consciência
né, pelo seu autoconhecimento e ser mais cuidadoso para não ver no outro que, na verdade, é seu, né? Tem muitos textos. Ah, que interessante. Está vendo? Hoje é dia dos namorados, o namorado liga, eu não posso atender. Tá vendo? Puxa vida, logo agora vou ter que recusar. Mentira, gente, não era nada, não era namorado, não, era só para brincar com vocês. Bom, então acho que basicamente é isso, tá? Isso é quando eu falei de identificação com o supervisor, isso aí é a minha maneira de ver, né? Vocês é que sabem. O estágio, ele acontece às terças e quintas, até porque são os dias que eu estou lá na Celso, né? E é isso, eu cobro mesmo, exijo mesmo, peço relatório mesmo, pra caramba, tá? Que vocês já devem estar cansados de ouvir. Selena, travou para mim os dias que você está na Celso. Eu não sei se para todo mundo. Aí repete, por favor. Então, os dias que eu estou são terças e quintas, né? Então, supervisão é terças e quintas à tarde. Nossa. Obrigada. Peraí. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para a professora Selena? Bom, se tiver depois também manda. Não tem, então... Muito obrigada, Selena, pela participação. Boa noite. Quem mandou o coraçãozinho, muito obrigada, tá? Coraçãozinho de volta. Raíssa! Beijinho, adorei ver você. Gabriele, a Gabizinha está aqui, tem algumas pessoas conhecidas. Pedro também está aqui. É isso, obrigada, tá, Débora? Obrigada aí pela participação de vocês. Bom, pessoal, eu acho que foi todo mundo. Oh, meu Deus, olha só, meu gato pulando em mim. Vou fazer essa vergonha agora, filho. Galera, então, acho que foi todo mundo, né? Só falta aí. Menino, tá querendo atenção. Oi, filho. Bom, pessoal, então vamos aqui seguir. Eu falei como coordenadora, agora eu vou falar rapidamente também como supervisora, porque eu também sou supervisora de estágio. Eu tenho duas equipes, uma equipe de psicanálise com crianças e uma equipe em avaliação psicológica, né, psicodiagnóstico, uma avaliação psicológica clínica. Na equipe de psicanálise com crianças, a gente atende a demanda de crianças, né, que buscam o serviço de psicologia, e a gente também faz parceria com algumas instituições de acolhimento e atende essas crianças que estão em instituição de acolhimento. A gente teve uma experiência muito bacana com relação a essa parceria inicial, né, alguns estagiários que acompanharam, inclusive, o processo de adoção e tudo mais. Então, essa parceria que a gente faz. Tem também a minha equipe de avaliação psicológica, que aí quem tem aula comigo no 7º, né, a gente estuda avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Nessa minha equipe, a gente recebe as fichas para avaliação e faz todo o processo, né, com as entrevistas iniciais, aplicação de instrumentos, correção, e termina com a elaboração de um laudo psicológico e entrevista devolutiva. Também prezo bastante pelas supervisões, conforme a professora Selena disse, a supervisão ela é um momento de troca, então todo mundo participa, contando os seus casos e também colaborando na escuta dos colegas, isso nas duas equipes. E na equipe de avaliação psicológica também priorizo muito uma participação que seja integrada, colaborativa, porque a gente tem um trabalhinho um pouquinho maior com relação aos instrumentos psicológicos, né? A gente precisa estudar o teste, a gente precisa acompanhar a utilização desses instrumentos, então eu conto com a colaboração da equipe, os mais antigos vão sempre ajudando os que estão chegando nesse estudo dos instrumentos e na elaboração toda. Então,
A nossa equipe ela é bem integrada nesse sentido. Alguma dúvida, gente, para mim? Como supervisora? Se não tiver, eu abro as dúvidas também para parte da coordenação e as dúvidas de estágio. Eu consegui responder aqui para vocês mais um pouquinho. Não? Dúvidas sobre estágio, gente, de modo geral? Algum comentário? Débora, Pode falar, Mônica. boa noite. Eu queria saber, eu sou aluna, fui sua aluna agora no 5º período, ainda não vou começar o estágio, mas eu tenho essa dúvida. Quando a gente escolhe um estágio no 7º, a gente tem que acompanhar ele até o final? Tipo assim, a gente não pode fazer um estágio no 7º, outro no 8º e outro no 9º, diferentes? Pode sim, só vai precisar fazer um outro processo seletivo, tá? No momento que você entra, você vai fazer o processo seletivo e entrou na equipe, né? Entrou na equipe da professora Verônica. Aí você pode ficar nesse estágio 1, 2 e 3 sem precisar fazer uma nova seleção, tá? Mas se você quiser trocar, você pode. Importantíssimo, né, gente? Comunicar ao supervisor que você vai fazer essa troca, até para liberar a vaga para o edital. E aí você pode tentar a seleção para uma outra equipe e mudar, assim, de estágio. A gente deixa a critério do estagiário, porque a gente entende que esse período também ele é muito curto. Algumas pessoas vão ter esse interesse maior em conhecer áreas diferentes e alguns vão priorizar manter para poder se aprofundar, porque passa muito rápido, gente. Então, assim, o semestre passa muito rápido, né? Então, ficar no mesmo estágio também ao longo de 3 semestres dá um escopo maior para vocês. Mas vocês podem sim trocar. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Qualquer dúvida? Pode falar, Gabriele. Oi, Débora, tá me ouvindo? Consegue ouvir? Tô. Perfeito, boa noite. Eu queria saber, eu sei que vai estar no edital, mas eu estou um pouco ansiosa sobre isso. Quantas vagas vai estar disponível para psicanálise infantil? Olha só, eu esqueci. Eu acho que 4. Acho que 4. Vou ver agora, só um minutinho. Tá. A Gabi vai ver. A Gabi me salva tanto, mas acho que são 4 vagas. Porque tem as 2 equipes. Uma foi 3, a outra foram 4. Tá, perfeito. Eu sou interessada nas Isso, duas, então eu vou ter que escolher uma das duas. 4 vagas, né? Tá, 4 vagas. Perfeito. Obrigada, Gabi. Obrigada, Débora. Mais alguma dúvida, gente? Mesmo essas de ansiedade, pode perguntar. Aí agora esse tempinho assim. Vera. Oi, boa noite. Eu também estou no 5º período, passei agora para o 6º, né? Mas uma dúvida você falou que só pode escolher uma área para fazer a inscrição. E aí, por exemplo, na área da Verônica, que só tem uma vaga, se eu não conseguir entrar, eu só posso fazer novamente no outro semestre? Boa pergunta, Vera, que eu acabei não falando sobre isso. Então, esse é o primeiro edital. A gente lança um segundo edital no início do semestre. Então, no início de 2024.2, eu tento pegar ali um pouco articulado com o período também do pessoal que vem de transferência, e aí a gente contabiliza as vagas remanescentes, né, de cada supervisor, e a gente lança um edital com essas vagas remanescentes e você pode se inscrever de novo e tentar uma vaga. Pode ser que nesse meio tempo abra mais uma vaga
na professora Verônica, nas vagas remanescentes, mas pode ser que você então tente outra equipe, aí você faz uma nova inscrição, uma nova seleção. Não conseguiu, como é que faz? Aí a gente vai tentar a rede conveniada e vai tentar que você cumpra o seu estágio obrigatório na rede conveniada. E depois, no próximo momento edital, você pode seguir tentando se inscrever. Além disso, eu tenho feito uma força-tarefa, né? A Gabriele me ajudou muito com relação a isso, né? De verificar ali as equipes que ainda têm alguma vaga para ir alocando vocês nos estágios, tá? Então, é assim que a gente vai tentando dar conta do quantitativo todo de estagiário. Lembrando que esse momento é um momento de grande autonomia de vocês também, de irem em busca do estágio, e a gente faz aqui o que é possível para que todos estejam exercendo ali a prática de estágio. Dito? Tá bom, obrigada. Nada. Eliane. Boa noite. Eu vim migrada para Celso de uma outra universidade, já finalizando ela, né? No caso, teve aproveitamento, isenções. Esse semestre eu fiz psicodiagnóstico e para mim só está faltando um estágio e o TCC, né? Aí, nesse caso, eu escolho do edital lá a vaga que eu tenho interesse. Como para mim só falta o estágio TCC, se eu não conseguir essa vaga, mais ou menos nessa linha que você acabou de explicar, também eu fiquei na dúvida com relação a do professor Bruno. Se eu já trabalhar no lugar, por exemplo, eu sou analista numa empresa que também trabalha com gestão de pessoas. Se eu trabalhando como analista lá, fora do meu horário de trabalho, eu poderia estagiar? É isso? Essa parte eu não entendi. É isso que a gente vai precisar articular melhor, Eliane. Eu vou fazer uma reunião melhor com os supervisores para poder alinhar melhor, porque a gente sabe que o estágio ele não pode configurar como o seu trabalho, né? Como carga horária de trabalho. Ele é uma outra modalidade. E aí a gente vai articular melhor isso com o professor Bruno. Mas como é que geralmente eu faço? Eu vou resolvendo caso a caso, depois, de quem não consegue entrar no estágio. Então, quem não conseguiu vaga por algum motivo, aí a gente senta, a gente vai resolvendo isso juntos. Tá? Então, o que eu diria para você é se inscreve nesse edital, depois tem o segundo edital também, e depois a gente segue, qualquer coisa a gente vai resolvendo caso a caso. Importante que você faça o seu estágio. Bom? Obrigada. Obrigada, Débora. Certo. Boa noite. Boa noite. O que mais, gente? Vamos lá, não guarda a pergunta para depois, não. Oi? Débora, eu posso só fazer um acréscimo? Claro, deve. Eu acho que é muito importante também a gente pontuar que esse edital ele é enviado no grupo que a gente tem de comunicação com os representantes da coordenadora Raquel e que esse representante deve encaminhar o edital no grupo. Então, para que vocês fiquem atentos, né? E também não fiquem ali suplicando para o representante, porque se ele ainda não encaminhou, talvez ele ainda não tenha recebido, né? Como a gente vai liberar amanhã, a gente tem o dia inteiro até 11h59 para mandar o edital. Então, não fiquem ansiosos, eu sei que é um processo naturalmente ansiogênico, mas vai dar tudo certo, então não sofram por antecipação, tá? E acho também que é prioritário, quando vocês forem preencher o formulário, colocarem todas as informações certinhas, que vocês possam ler o edital na íntegra, como já foi falado, e principalmente, se você fez a sua inscrição mais de uma vez, a equipe que vai contar é a última que você preencheu o formulário, então se você preencheu e depois se arrependeu, já era. Né? Então, supondo que, eu queria fazer isso, depois eu mudei, mas eu não troquei. Infelizmente, não vai ter como, tá? A gente vai considerar a sua última inscrição. E qualquer dúvida também, vocês podem solicitar para o representante de vocês o meu contato, tá bom? Acho que assim fica mais fácil de vocês terem acesso a mim. Obrigada, Gabi. Bom, pessoal, então é isso. Leiam o edital,
escolham a área de estágio, façam lá a inscrição de vocês. E eu estou disponível. É claro que é muita demanda, né? São muitas coisas, mas eu estou disponível para vocês, com contato direto também sendo mediado pela Gabi, muitas vezes. Então, podem me buscar, e podem me buscar através da Gabi. Precisando falar comigo, eu deixo todo início de semestre, eu deixo os meus horários e as salas também que eu estou, para que vocês possam me buscar para tirar dúvida de estágio. Então, é isso. Contem comigo. E eu desejo a todos e todas uma ótima experiência nessa fase que é tão importante da graduação de vocês, que é o estágio. Podemos encerrar, então? A gravação vai ficar no nosso YouTube, para quem não assistiu, ao vivo. E seguimos